A paz do Senhor Jesus, minha amada família de Cristo. Glórias a Deus, nós damos graças ao Senhor por mais um dia de vida, mais uma semana que cremos pela fé que o Senhor nos concederá, não é? Para a glória dele. Amém? Eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha. Seja bem-vinda ao canal Gotas Proféticas. Estamos aqui de segunda às sexta-feiras para orar, para clamar ao Senhor, para receber da palavra que liberta, que transforma, que nos enche da presença de Deus. Amém? Então, se você não conhece o canal ainda, seja inscrito para ser abençoado, compartilha com aqueles que ainda não conhecem e vamos assim todos caminhando de fé em fé, de glória em glória, em comunhão com Cristo. Amém? A gota profética que o Senhor nos deu hoje, dia 14 de fevereiro de 2022, ela se encontra no livro de Atos. Atos 13, vem comigo, no versículo 22, que diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Glórias a Deus. Aqui já era o apóstolo Paulo, né, dando uma referência aqui sobre Davi. Mas eu queria que você viesse comigo, agora também com a sua Bíblia aí, se puder, tá, meus amados? Vem comigo aqui em 1 Samuel, no versículo 17. Ou, aliás, no capítulo 17. Amém, meus amados? Deixe-me ver, a partir do versículo 28, que nos diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. Meus amados, aqui a situação é onde Jessé, o pai de Davi, ele tinha 3 dos seus filhos mais velhos que estavam ali no campo de guerra, não é? Eles eram guerreiros, já homens já fortes, já no exército ali de Israel. E pelo tempo que passava, ele como pai, preocupado com os seus filhos, ele resolveu pedir ao seu filho mais novo, o jovem Davi, né, que poderia ter em torno de 17 anos, um adolescente ainda, que ele fosse até o acampamento ali dos no exército, né, para ver como estavam seus irmãos. E ali preparou, né, presentes, né, queijos para o capitão do exército, e preparou também, né, presentes, comida para seus filhos. E pediu ao filho Davi que fosse deixar até ali e visse como estavam seus irmãos. E assim Davi, obediente ao seu pai, fez e foi ao acampamento. No
no momento que Davi chegou no acampamento, nos versículos aqui anteriores, os homens, né, de Israel estavam comentando entre eles porque o gigante Golias tinha aparecido e ali estava ali, não é, afrontando quem viria lutar contra ele, que não precisava, né, o exército todo lutar. Bastava um vir para lutar. Se a guerra perdesse, eles, né, seriam cativos dele. E se não, e aqueles homens, se não os filisteus, não é, ia ter o controle sobre aquele povo. E naquele momento, meus amados, houve aquela intimidação muito grande. Olha só, não é, como o inimigo age através da intimidação. Porque era um exército inteiro de israelitas, mas porque um gigante se pôs diante deles com aquela imponência, um homem alto. Alguns estudos dizem que ele deveria ter uns 2,90 metros de altura, não é? Então os homens ali tremeram com a possibilidade de que um homem poderia lutar com aquele filisteu, com aquele gigante. E a cada dia, durante 40 dias, aquele filisteu vinha ali e ele afrontava mais e mais o Deus de Israel, não é? E humilhava aqueles soldados. Naquele momento que Davi escutou o que os soldados estavam falando sobre aquele homem, Davi era o menor. Davi era o menor da casa dele. E quem era Davi de tão pequeno e inseguro diante daqueles homens guerreiros, soldados de guerra? Mas Davi, quando ouviu aquilo, ele viu aquele tumulto daquele gigante gritando e afrontando. Ele veio perguntar: o que é que está acontecendo? E ele começou a conversar com os soldados, não é? Lendo aqui, ele começou a perguntar. Então, no versículo 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem a que feriu o filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Quando de repente Eliabe percebeu que Davi estava conversando com os soldados, o que é que estava acontecendo ali, o que era preciso fazer para vencer o inimigo e o que é que ia ganhar aquele que fizesse, né? Porque eu acho que no coração puro dele, ele pensou: que prêmio deve ser esse tão pouco que o exército todo e ninguém quer ir, nem pelo prêmio, e ele está afrontando o nosso Deus, não é? Então, de repente, Eliabe ali, quando percebeu a situação, ele olhou para Davi e com o coração cheio de ira, a palavra diz aqui, ele disse: com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou, em outras palavras, o que é que você, menino, está fazendo aqui? Esse lugar não é para você. O seu lugar é lá. O seu lugar é lá fazendo o que você deve fazer, que é tomar conta de ovelhas. Você não tem nada que colocar os seus pés aqui e querer saber o que é que está acontecendo e que possibilidade vai ter quem ganhar essa guerra. Aquela atitude de Eliabe, ele disse: eu conheço bem o teu coração. O seu coração é mau. Aqui falando a palavra, eu conheço a maldade do teu coração, que descestes aqui para ver a batalha. Ou seja, ele disse: isso que você veio aqui, porque Davi, ele arriscou a sua vida em andar tantos quilômetros, não é? Contra qualquer animal selvagem, contra qualquer coisa que houvesse no meio daquele caminho para chegar até os seus irmãos. Não é? Porque existiam filisteus na região. Podiam ter atacado a Davi. E ele disse: você não veio aqui porque você tem preocupação conosco, não. Você veio aqui porque você está procurando uma oportunidade
para você ser notado, para que você tenha uma oportunidade de sobressair entre nós. E ali Davi, com o coração triste, porque ele sabia que o coração dele não foi aquela intenção, ele realmente foi em obediência ao pai e na preocupação com os irmãos, ele disse: o que aconteceu agora? O que foi que eu fiz agora? Porventura, não há razão para você agir assim. E isso nos dá a entender o quê? Que não era a primeira vez que Eliabe julgava o coração de Davi. Não era a primeira vez que Eliabe via e tentava mostrar para Davi que ele era egoísta, que ele estava pensando só na sua própria forma de se sair bem, que ele tinha um coração impuro, que ele conhecia ele. E a gente vê que ele diz claramente: não posso nem conversar aqui com as pessoas. Meus amados, o que é que pode ter gerado este atrito entre eles? O mais velho e o mais novo. Quando nós vamos ali em 1 Samuel, no capítulo 16, glórias a Deus, a palavra de Deus nos diz bem assim. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Entenda a situação. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aqui nós vemos a raiz da amargura de Eliabe. A raiz da amargura de Eliabe, de ver Davi ali perto e ver que Davi descobriu que existia uma oportunidade que ele poderia lutar ali com aquele gigante, sobressair, ser percebido, sair do anonimato, fez com que o coração dele enchesse de ira. É porque no capítulo 16, Samuel já tinha ido à casa de Jessé. Samuel, como nós sabemos, de acordo com a cultura israelita, as honras viriam primeiro, geralmente, para o primeiro filho, para o primogênito. O primogênito, ele conseguia até uma porção dobrada na herança, por ser primogênito. Mas Deus não só não vê o homem como a gente vê. Deus não age em seus caminhos da forma que nós agimos. Para o homem, tinha que ser o primogênito, aquele que tivesse direitos maiores. Para Deus, Ele é soberano. Ele faz o que quer, quando quer e dá a quem quer. Amém, meus amados? Deus já tinha sondado. O Eliabe via Davi, a forma que a inveja, quando Eliabe percebeu que Deus já tinha tido um escolhido na casa dele e não era ele, apesar de ser primogênito, era o mais novo, era o que parecia mais improvável. A inveja entrou no coração dele. E ele ali, com aquela raiz de inveja, né? Ele começou a criar dentro do seu coração dele aquela competição, aquele sentimento de julgamento mal sobre o coração de Davi, tudo gerado por uma revolta, porque ele sabia que a mão de Deus estava com Davi e Davi estava com Deus. E quando você anda em obediência com Deus, é impossível Deus não abençoar. Ele, no fundo, sabia que Davi era um homem que andava com Deus, que tinha um coração reto, que poderia ser imperfeito em algumas falhas, porque todo humano é. Mas alguma coisa Deus viu no coração dele, porque Deus falou claramente. Louvado seja Deus, aqui em Atos. O apóstolo Paulo diz que Deus, glórias a Deus, ele encontrou Davi. Não foi Davi que saiu procurando chamar a atenção de Deus, fazendo o possível, o impossível, jejuando e fazendo isso e aquilo para ter a face direcionada para ele. Não. Antes que tudo isso acontecesse, Deus
já estava com seus olhos, que a palavra de diz, os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Deus estava passeando já sobre a terra. Deus estava passeando sobre aquela família. Deus estava com seus olhos passeando e olhou filho por filho, coração por coração. E ele disse, eu encontrei em Davi, eu encontrei Davi dos filhos de Jessé, o filho de Jessé, aquele que é o homem segundo o meu coração. E ele fará tudo o que for da minha vontade. Meu amado, eu quero te dizer que muitas vezes dentro, não foi fora, foi dentro da família que houve esse conflito. E muitas vezes nós vemos que situações é gerada entre irmãos. Muitas vezes situações geradas entre irmãos de sangue, como no caso de Davi e Eliabe. Muitas vezes entre irmãos da família de Cristo. Não são os ímpios que eles invejam o que Deus tem para a nossa vida. Porque muitos não sabem nem o valor do que é ser levantado em ministério, do que é ser levantado como profeta, do que é ser um escolhido de Deus. Eles são ímpios, eles não têm muitas vezes a noção do que isso representa diante do mundo espiritual, durante o tempo que nós vivemos na terra e o que vai gerar para nós nos céus. Mas são os irmãos em Cristo, são os crentes. Muitas vezes são os irmãos em Cristo, crente e da família, que sabe o que é isso diante de Deus. E por não vigiarem, deixa. Quando percebe, quando vê que Deus fez uma escolha, e Deus até pode ter a escolha com o restante dos irmãos, não quer dizer que Deus não vá operar nem abençoar, mas pelo fato até de ter levantado primeiro aquele, muitos não vigiam e dão brechas, e ali no coração eles entram e deixam entrar aquele sentimento de concorrência contra o próprio irmão. Isso foi o que aconteceu aqui. Isso claramente nós vemos aqui. E nós sabemos que já é até, de certa forma, quando Deus levanta um escolhido dele, o inimigo se levanta também para querer parar aquele chamado. Porque se Deus levantou, se Deus ungiu e se Deus envia, e se é um homem que tenta fazer tudo de acordo com a retidão de Deus, vai gerar um prejuízo grande para o inferno. Então o inimigo imediatamente que vê, tenta se levantar. E a maioria das vezes ele usa sim os próprios irmãos, dos irmãos em Cristo, ou da própria família, que às vezes é uma família cristã e que também é irmão de sangue, para tentar parar o plano de Deus. Para tentar parar é impossível, mas para tentar impedir, através de perseguições, através de acusações, para que mexa na identidade daquele servo de Deus que foi levantado por Deus, e ele se sinta pequeno, ele se sinta inferior, ele não se sinta digno, ele possa de alguma forma querer, pelo peso das acusações, pelo peso dos julgamentos, se afastar e deixar de estar ali frutificando e multiplicando para o reino de Deus e parar por um determinado tempo de estar ali com a mão no arado. Tudo isso são lutas que os chamados por Deus sofrem pela perseguição gerada pela inveja que o inimigo coloca no coração diante dos irmãos em Cristo, diante da família de Cristo e muitas vezes diante da família de sangue. Mas eu venho aqui te dizer, aqui no nome de Jesus, como atalaia, porque primeiro Deus ministra primeiro ao meu coração e ele pede a palavra como atalaia e profetiza para ministrar ao teu. Lembra-te, quando Eliabe disse, eu sei bem os seus caminhos, eu sei que o seu coração é mau, eu sei que você está querendo vir uma forma aqui só de ser notado. Esta era a visão que Eliabe tinha de Davi. Mas o que Deus me disse e me revelou na palavra quando ele disse, filha, esta era a visão que Eliabe tinha de Davi.
Mas ele sabia que Davi era um homem que fazia tudo para andar sim com Deus. Ele sabia a retidão do coração de Davi. Mas mesmo assim ele fazia questão de acusá-lo, de diminuí-lo, para fazer senti-lo rejeitado, movido por seu próprio pecado. O pecado da inveja, da concorrência, por saber que Deus tinha levantado a Davi e não a ele. Mas eu venho para dizer aqui hoje, como profeta do Senhor Jesus, esta era a forma que Eliabe via Davi, porque ele deu brecha ao inimigo para trabalhar no coração dele. Mas esta agora é a forma que nós vimos na palavra, que Deus via Davi. Depois de rejeitar Saul, aqui em Atos 13, 22, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Deus, depois de rejeitar Saul, que também era ungido e escolhido pelo próprio Deus, mas falhou diante de Deus, Deus colocou a Davi como seu escolhido. E Deus fez questão de testemunhar e dizer: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Meu amado, essa é a visão que Deus tinha de Davi. Então, se você foi levantado por Deus, se você sabe que não fez nada para dar um jeitinho, para que você fosse e encontrasse alguém que lhe ungisse logo, que a promessa fosse cumprida, você continuou fazendo tudo no tempo de Deus, esperando em retidão a Deus, e Deus sondou o seu coração, Deus liberou a bênção, ainda que haja o descrédito dos irmãos em Cristo, ainda que haja o descrédito dos irmãos de sangue, ainda que haja perseguição, é normal. É normal, atalaia do Senhor, profeta do Senhor, que é profeta do Senhor, a gente lê vários testemunhos dos profetas de Deus, é normal ele passar por rejeição, porque o inferno se levanta contra os atalaias de Deus, se levanta porque sabe que quando eles estão em pé, prontos para lutar, é prejuízo para o inferno. E ele tenta tocar de que forma? Da forma com que mais vai entristecer você, que é a forma daqueles que para você a opinião deles tem importância, que para você eles são a sua família de Cristo, são pessoas que lhe viram chegar naquela congregação, naquela igreja, ali um novo convertido, e de repente Deus foi através da vida deles mesmo edificando a sua vida, mas a retidão do seu coração, mas a retidão das suas escolhas para fazer tudo que agradasse a Deus, te fez chegar a estar pronto e Deus diante da terra publicamente te levantar. E muitas vezes porque foi levantado primeiro do que aqueles que chegaram antes, vem esse levante do inimigo para querer te parar. Mas Deus vem aqui me pedindo para te dizer de coração, não temas. Porque Deus não erra. Deus não erra. Se aquele que foi levantado por Deus foi levantado não porque deu o seu jeitinho, porque hoje em dia tem muita gente dando o seu jeitinho para se levantar e ser ungido antes do tempo de Deus, através de favores, de bajulação, Deus não opera. Se você esperou com paciência no Senhor, foi levantado no tempo de Deus e por Deus, você vai gerar frutos sim. Porque Deus é aquele que diz, ele fará tudo o que for da minha vontade. E é impossível fazer a vontade de Deus, caminhar com Deus em retidão a Deus e não frutificar, e não multiplicar. Então, se importa com a opinião de Deus. Porque os humanos, eles podem ser, de alguma forma, usados pelo inimigo no momento que eles dão brecha. Mas Deus é puro, é santo, é sobrenatural e a última palavra sempre vai ser a dele. Então, guarda o teu coração de qualquer tristeza, de qualquer sentimento de decepção. Não deixa a tristeza e a decepção por aqueles que você mais admirava, por aqueles que você depositava confiança, por aqueles que você achavam que ia chorar quando você estava chorando.
quando Deus estava te moldando, mas que também iam se alegrar quando Deus te levantasse. E agora você vê que não foi da mesma forma, e isso trouxe tristeza no seu coração. Deus te diz hoje, guarda o teu coração. Tira, não deixa os atos deles de pecado tocar o teu coração, trazendo ressentimento, trazendo mágoa para impedir a ação do Espírito Santo, porque isso é a estratégia do inimigo. Você se sentir decepcionado, triste, e o teu coração se amortecido do poder do Espírito Santo, porque encontra ali ressentimento e mágoa e decepção e não está atuando e manifestando os dons da forma que Deus quer te usar. Então, em primeiro lugar, guarda o teu coração. Segundo lugar, importa com o que Deus pensa de ti. E Deus já te dá a identidade de filho. E você sabe que está vivendo em retidão. Então há um tempo determinado para todas as coisas. E no tempo de Deus, Ele vai colocar cada coisa no seu lugar. E os mesmos que te acusavam de egoísta, os mesmos que diziam, eu não vejo em você um homem de Deus, eu não vejo em você uma mulher de Deus, a nossa família não vê em você um homem de Deus, ou a nossa família não vê em você uma mulher de Deus, os mesmos são aqueles que eles não se levantaram contra você. Eles foram usados por um momento de fraqueza, pela concorrência movida pela inveja, para querer lhe parar. Mas essa afronta não é contra você. Porque quando eles dizem, eu não acredito no seu ministério, eles estão dizendo, Deus, eu não concordo com quem o Senhor levantou. Eles pensam que eles estão dizendo a você para tocar a sua identidade e você se sentir pequeno. Mas na realidade, eles estão tocando a Deus. Porque quando dizem, eu não aceito esse ministério, a minha família não aceita esse ministério, nós não nos vemos como um homem de Deus, nós não nos vemos como uma mulher de Deus, eles estão dizendo o quê? Se Deus é aquele que já deu a ordem e derramou o óleo sobre a sua cabeça. Eles estão dizendo, Deus, eu acho que o Senhor errou. Então não tem pecado maior do que o que já está sobre a cabeça daqueles que perseguem os ungidos de Deus. Então que Deus tenha misericórdia, que Deus traga no coração desses que são usados para perseguir os atalaias de Deus, que Deus traga no coração deles o constrangimento, o arrependimento, que eles possam pedir perdão a Deus, que eles possam pedir a Deus que sejam limpos de todos os pecados, da competição, da inveja, de tudo que tem feito eles pecarem contra o próprio Deus, para que assim Deus tenha misericórdia deles e possa também trabalhar em seus corações e cumprir as promessas na vida deles também. E se você, meu amado, porque Deus tem falado aqui, através dessa palavra também, do conflito familiar, conflitos em família, pessoas que estão tristes porque estão sendo julgadas pela própria família, entre família, acusando do seu próprio coração, fazendo com que acham que nada de bom há, e você tem sofrido com isso. Seja uma sogra que tem feito a sua parte, tem tentado mostrar que mudou, tem tentado mostrar que está se esforçando, e mesmo assim, aquela nora que ainda está com o coração cheio de ressentimento, cheia de mágoas do passado, não quer ver as tentativas dessa sogra no presente para mostrar que o seu coração cresceu em Cristo, que mudou, que ela quer o bem, ela quer a união, ela quer se esforçar para ter um relacionamento saudável com essa nora. E não há no coração da nora ainda, não é? Liberação de perdão, isso tem feito o seu coração sofrer. Deus está te dizendo, continua orando para que esta pessoa seja tocada pelo Espírito Santo, que ela possa, dentro dela, ela mesma ser limpa de todo ressentimento e mágoa, e assim liberar perdão para você. Porque Deus tem sondado o teu coração, e Deus sabe que o seu coração é um coração puro, sim. Deus sabe, Deus tem visto as tuas mudanças ao longo dos anos para se tornar uma pessoa melhor. E Deus está dizendo, seja o coração ao contrário de uma nora para uma sogra, de uma nora e um genro para uma sogra, para um sogro, que tem feito de tudo para mostrar que tem mudado aos longos de tempo, que Deus tem trabalhado em seu coração, tem se esforçado, e mesmo assim, aquelas pessoas, relacionamentos entre família, tá? Entre primos e primas, entre irmãos e irmãs, entre parentela, sogros, noras, genros,
que precisa de cura, que precisa de restauração. Não é? Um grupo que está sendo acusado todo o tempo que o seu coração não presta, que o seu coração não muda, que não há nada de bom, fazendo aquele outro se sentir tocado, triste. Deus está dizendo, somente ora, porque eu sou aquele que eu faço como eu quero, mas eu sei como fazer. Então, em nome do Senhor Jesus, vem comigo hoje, porque Deus quer curar corações. Deus quer, no nome de Jesus, restaurar conflitos familiares. No nome de Jesus, para que haja unidade, para que haja amor, para que novamente possam se ver e se olhar como irmãos de uma família em Cristo e viver e vivenciar esse amor fraternal em Cristo. Amém? Vamos orar, meus amados. É dia de restauração familiar. É isso que Deus está falando. Restauração na família de Cristo, como crentes, daqueles que têm sido perseguidores. E restauração da família de Cristo e daqueles que têm sido perseguidos e se sentem tristes para não deixar o coração entrar também a mágoa. E restauração como familiar sanguíneo, conflitos familiares. Pai, eu me ponho aqui diante de Ti. Eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te peço perdão dos pecados de todos que estão aqui comigo, apresentando todos os seus irmãos na congregação, no ministério, todos os seus irmãos em Cristo que foram colunas de Deus e apoio durante sua vida espiritual para crescer em Cristo, mas que no momento que viram Deus os levantar primeiro, não conseguiram se alegrar com aqueles que se alegram e seus corações foram tocados pela inveja e a perseguição veio e os teus filhos têm sofrido com isso. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo que haja restauração na vida espiritual daquele que persegue, movido pela inveja, e daquele que é perseguido, Senhor, para que no coração dele não haja nenhuma raiz de amargura e ressentimento pelo pecado do seu irmão. Pai, eu também te apresento as famílias, onde há um coração, Senhor, que sabe que tem andado contigo, que tem andado em retidão, que tem buscado ser melhor a cada dia para a sua parentela, para seus familiares, para mostrar o amor, e mesmo assim é julgado, porque não contam os atos e os anos e atitudes de bondade que ele faz, mas estão prontos para gravar no coração só os atos das falhas. E assim contam com muito mais força, às vezes, das falhas e não enxergam as virtudes no coração daquela pessoa. Pai, em nome de Jesus, vem agora com restauração, que caia por terra todo espírito de divisão, causando a divisão em família, destruindo a paz, destruindo o amor fraternal. Em nome do Senhor Jesus, que haja unidade. Em nome do Senhor Jesus, que haja amor sincero. Porque a tua palavra nos diz em Coríntios que, apesar de todos os dons, se não houver amor, nada, Senhor, adiantará. Então enche os corações agora de